Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Provérbios, versículo 23. Provérbios 23, verso 7. Eu quero ler só a parte inicial do versículo, só a parte A. Mas eu não estou resumindo, não. Obrigado, querido. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ler de novo? Porque Provérbios 23, 7. Nada a ver, você está no lugar errado aí. Isso aí. É isso aí. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós somos pequenos, somos, Pai, tão indefesos. Pai, o Senhor colocou em nós algo poderoso. Pai, que coisa maravilhosa é a tua palavra. Pai, que versículo aqui nós temos. Pai, que chave nós temos. Pai, que no decorrer da mensagem aqui dessa noite, nós possamos abrir portas das nossas vidas. Pai, que possamos, Pai, ser libertos de situações, de dificuldades. Pai, nos ensina a usar essa chave. Pai, abra os nossos caminhos. Pai, seja o Senhor a ministrar em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, pode se assentar. Queridos, eu confesso que tem me chamado muita atenção a questão da psique humana. Os irmãos sabem, eu amo a psicanálise, eu amo a psique, eu amo pensar. E a gente vai vendo situações na vida, condições da vida, que mexem com a gente. Ora coisas boas, ora as coisas desafiadoras. E a cabeça, o cerne, esse lugar da nossa vida de pensamentos, precisa ser muito bem cuidado. Estive visitando uma família, segunda-feira, e com respeito à família, não comento aqui quem é, e a gente conversando com a família ali, um direcionamento. É mais seguro não trazer toda a realidade para aquele que está enfermo, porque a informação ela pode fazer com que a pessoa entre num quadro muito mais desafiador de enfrentar a doença. Ou seja, às vezes a desinformação ela é boa, o conhecimento ele é libertador, mas às vezes você estar no lugar correto dos seus pensamentos é muito importante. E isso aí é um dos exemplos que me faz pensar, que me faz refletir. E eu olho para esse texto, e esse texto ele vem muito à minha mente, porque como imagina em sua alma, assim ele é, essa alma, esse ser que habita em você. Nós somos corpo, alma e espírito. É como se nós fôssemos 3 ou 3 pessoas dentro de uma coisa só.
Então, como que você se imagina? Como você se imagina? Como é que você imagina 2024? Como é que você imagina dezembro? Como é que nós imaginamos os nossos filhos? Como é que nós imaginamos a nossa saúde? A gente precisa parar e pensar, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ah, pastor, eu acho que esse ano eu não passo dele. Você não vai passar, está no texto. Pastor, eu acho que a minha vida não vai melhorar. Realmente não vai. Olha o texto. Queridos, isso aqui é algo para que eu poderia pensar esse texto, pensar essa condição, para que a gente reflita. Eu tenho um projeto. O que eu vou pensar a respeito do meu projeto? Vai dar certo ou não? Eu almejo algumas coisas. Como eu penso? Como eu vou canalizar? Como é que eu vou imaginar? Como é que eu vou eternizar? Como é que eu vou viver essa realidade? Irmãos, isso aqui é algo para realmente pensar. Eu não estou falando de positivismo, não estou falando de uma teologia determinista. Eu determino que o Senhor faça isso na minha vida, porque isso não é bíblico. Mas é algo, se eu imagino que eu estou aqui, que eu estou pregando, e se eu tiver receio, se eu pensar que porventura eu posso cair, porque eu não estou atento ao degrau, é muito natural que eu caia. Se eu sair de casa com o meu carro e imaginar, já tem muito tempo que eu não bato o carro, estou com medo de bater o carro. Irmãos, a chance de você bater o carro é algo sobrenatural. O que você imagina? O que você tem imaginado? O que você pensa? O que você tem pensado? Aquele que é solteiro vai casar? Eu não vou achar uma varoa. Não vai achar. Aquele que é casado, eu não sei se eu vou fazer bodas de ouro. Não vai fazer. Não sei se eu dou conta de ficar casado por muito tempo. Não vai ficar. Eu não sei se eu consigo construir a minha família e ter um lar feliz. Você não vai ter. Queridos, o título da mensagem dessa noite é o seu pensar. O seu pensar. Nós andamos dia, cansamos, pensamos muitas coisas, estressamos com muitas coisas. Estava conversando com a irmã Rosane, o trânsito nos exaure, o trabalho nos exaure, as preocupações da família, os pais idosos nos preocupa, nos consome. São tantas coisas, se a gente olhar, eu começo a pensar, meu Deus, acho que eu estou ficando fraco da cabeça. Você vai ficar fraco da cabeça. Eu acho que eu já não tenho mais a mesma saúde de outrora. Você não vai ter mais a mesma saúde de outrora. Queridos, isso aqui é muito. Vamos caminhar um pouquinho. Vamos lá em Jó. Volta aí um pouco a sua Bíblia. Jó 3. Você sabe a história de Jó? Jó era um homem que diz que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois de com ele andar. Então é alguém que experimentou um nível de relacionamento muito grande com Deus. Mas antes dessa experiência, vamos aí em Jó 3, verso 25. Jó 3, 25.
Diz assim, Jó: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Vamos ler de novo? Aquilo que temo me sobrevém, o que receio me acontece. Ou aquilo que eu temia me sobreveio. Eu estava com medo de bater o carro, bati. Eu estava com medo de tomar uma multa, tomei. Queridos, eu queria que a gente realmente pensasse, nosso Deus nos criou com uma capacidade de entendimento, de processamento gigante. Gigante. O cerne, o núcleo pensante, o nosso cérebro, tem uma capacidade de trazer um caminho, trazer uma condução para a nossa vida. Querido, se eu levantar de manhã e falar assim, hoje eu preciso realizar isso, isso e isso, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me toma pelas mãos, me conduza, isso chama oração. Mas se eu colocar assim, Senhor, me abençoa, e a oração ela se divide em duas palavras, oratória e ação. Orar de oratória e são de ação. Então, se eu oro e eu vou para esse lugar de realizar, de executar, tendo conversado com Deus, tendo colocado diante de Deus, trazendo ali um direcionamento, um foco naquilo que eu estou executando, acreditando naquilo, eu tenho um Deus que tem prazer de abençoar, Ele tem prazer de confirmar tudo aquilo que a gente colocou a Ele em oração. Queridos, nós precisamos pensar um pouco de como está a nossa vida, por que está a nossa vida e de como sair daquilo que não está bem. Irmãos, nós podemos fazer muitas coisas. Nós vivemos uma vida muito limitada. Nós vivemos um evangelho muito limitado. Parece que o nosso Deus, de alguma forma, de um tempo para cá, antigamente Deus era mais poderoso que hoje. Deus libertava, parece que Deus não liberta mais. Deus falava, parece que Deus não fala mais. Deus curava, parece que Ele não cura mais. Queridos, hoje nós vivemos uma dificuldade, nós geramos problema. Se eu for parar para ver, como chama uma condição de que, eu vou tocar teclado. Eu não vou dar conta não, mas Deus nem me abençoa, nem me deu dom para mim tocar. Estou murmurando, irmãos. Eu queria tocar violino, mas eu não tenho violino. Mas se Deus não me deu, né? Deus não me deu um violino. É uma coisa contraditória, irmãos. A gente precisa entender aquilo que é uma oração e aquilo que transforma na nossa vida uma murmuração. Senhor, abençoa minha esposa, abençoa minha família. Ou eu realmente olho para a minha família e falo, esse traste é a minha esposa, essa é a mulher que o Senhor me deu. De alguma forma, nós estamos invertendo aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos lá em Marcos 7. Marcos 7, versículo 20. Marcos 7, 20. Olha o que Jesus vai dizer. E dizia,
O que sai da pessoa, isto é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas, é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Isso tudo que sai de dentro da gente, que contamina o cenário, contamina a família, contamina a igreja, auto se envenenamos, procede de onde? De onde? Dos nossos pensamentos. É que procedem os maus pensamentos. Irmãos, nós somos muitas das vezes derrotados por nós mesmos. Por nós mesmos. Eu já falei aqui, conhecereis a realidade, e a realidade vos mudará, vos transformará. Pastor, mas o versículo não é assim. Calma, a Bíblia não foi escrita em português. O original bíblico, ele tanto aplica a verdade quanto a realidade. Quando eu conheço a verdade que é Cristo, ela transforma a minha vida. Amém? Eu concordo com você. Mas quando eu conheço a realidade, o nosso Deus tem prazer de nos abençoar. E você já ouviu aqui várias vezes eu dizer, se eu conheço a realidade e eu sei que eu estou gordo, eu vou procurar o quê? Emagrecer. Se eu sei que eu estou gordo, eu vou caminhar para emagrecer. Porque eu estou pensando, compreendendo, analisando, enxergando a realidade. A gente precisa pensar, queridos, e por várias vezes eu falei isso. E é a primeira vez que eu falo, depois de realmente estar cuidando da saúde, estar realmente emagrecendo. Falei aqui outro dia, o ano de 2023, trago para a minha vida um ano de sustos, de traumas, mas de vitórias. Um ano desafiador, um ano de luto, de marcas, mas de vitórias, de realizações. Terminei um curso de psicanálise, iniciei e terminei a minha pós em gestão financeira, de operações em bolsa. Foi um ano que eu dediquei a estudar. E mesmo um ano que eu dediquei a estudar, eu já consegui entrar num outro projeto, que era o quê? Cuidar da minha saúde. Ir em médico, analisar, me conhecer, emagrecer. E já eliminei muitos quilos. Andei 10 quilômetros hoje. Trabalhei o dia inteiro. E eu estou bem. A vida é feita de fases. Há um tempo de plantar, um tempo de arrancar, um tempo de regar, um tempo de colher. Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para todas as coisas. E eu preciso observar o tempo que eu estou. Porque aí eu sei, eu preciso transitar nesse tempo, eu vou me planejar quanto tempo eu vou permanecer nesse lugar, mas eu preciso sair desse lugar, eu preciso entrar numa outra condição, porque se eu não penso, não acontecerá. Quem não sabe aonde está indo, qualquer lugar é lá mesmo. Se você não planejou 2023,
2023 está terminando sem realizações. Muitas das coisas que eu planejei para 2023, inclusive chegar abaixo dos 100 quilos, eu já superei. Eu não queria encerrar o ano pesando acima de 100 quilos. Já cheguei lá. Havia um projeto de entrar na academia em 2024. Em dezembro eu entro na academia. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu tenho convicção daquilo que eu preciso está bem para eu levar. Eu tenho uma mensagem, o Senhor nos deu uma mensagem e eu preciso ter saúde para que eu pregue esse evangelho, enquanto o Senhor assim permitir. Eu preciso cuidar de uma coisa que chama templo do Espírito Santo. Não é vaidade, não estou preocupado em ficar bonito, ficar fortão, nada disso. Eu quero poder, eu dediquei a estudar, eu dediquei um relacionamento com Deus, eu dediquei a aprender as coisas, eu me alimentei de informações, durante um tempo eu preparei a terra, essa terra foi lançada as sementes, essas sementes cresceram, e à medida que elas crescem e que a gente entra num lugar de maturidade, quando ela entra num lugar de fruto, eu preciso estar bem para poder compartilhar desse fruto. Em que lugar que você está? O que você está pensando? O que você está construindo? Para onde você está indo? Quem você está levando com você? Nós precisamos pensar. Porque tal como você pensa, assim será. Ah, pastor, a minha vida, só Deus, eu sei. Nós precisamos pensar. Gente, como o papel é bom, põe as coisas no papel. Escreve. Escreve. É dentro do nosso eu que saem muitos males. E isso contamina. E são muitas coisas que geramos em nós. Queridos, quando você pega uma pessoa, um ser vivo, uma pessoa saudável, ela tomou um tiro, morreu. Não tinha uma bactéria, não tinha uma doença. O que acontece com o corpo dela? Apodrece. Por quê? Porque já habita nela um monte de coisa que vai se autodestruir. E o que habita os nossos pensamentos? De que é como uma matéria-prima? O que vem nesse pacote desse barro que nós fomos feitos? O que vem nesse barro? Imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro. É preciso que a gente entenda a realidade, entenda a verdade, para saber o que eu estou construindo, o que eu vou construir. Eu preciso ser bênção na vida das pessoas. Eu preciso ser remédio na vida das pessoas. Nós fomos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Nós não somos chamados a ser doce na vida das pessoas. Sal é aquilo que faz a pessoa ter sede. Sal é aquilo que vem dar sabor. O açúcar faz mal, querido, dá diabetes, olha o nome, diabetes, vem de diabo, estranho. Marcelo riu ali. A gente precisa pensar, de onde vêm os maus pensamentos? Tudo que transforma em fala, pode abençoar ou pode contaminar.
Vamos em Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Nós sabemos que há muita coisa que habita o nosso ser se nós não dermos o lugar certo para as coisas. E aqui o apóstolo Paulo vem dizer em Efésios 4, 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que o ouvem. Nós precisamos pensar muito bem. Aquilo que eu falo, e eu não estou dizendo desse momento no púlpito, no nosso dia a dia, quando estamos trabalhando, quando estamos em qualquer lugar, o que flui da nossa boca precisa ser algo que realmente venha edificar. Verso 30, continua o texto. Não entristeça o Espírito Santo de vocês, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós somos chamados a ser o quê? Templo do Espírito Santo. E desse templo vai fluir o quê? Aquelas mazelas de Marcos? Ou vai fluir palavras que edificam? Palavras que curam? Palavras que transformam? Irmãos, eu tenho o maior prazer de falar com as pessoas, seja mulher ou seja homens. Você está bonito, gostei da sua roupa, você está bem vestido. É legal, é bom, isso edifica. Faz a pessoa olhar para ela e de repente ela não tinha nem parado para avaliar. Porque o que não falta é pessoas que vão lançar as pessoas para baixo. O que precisamos falar? Aquilo que edifica. Há um Espírito Santo que entristece. O Espírito Santo fica triste quando nós não dominamos o nosso pensar, porque aquilo que eu vou pensando, eu começo a falar. Vamos voltar em Provérbios 18. Provérbios 18, 20. Diz assim o texto: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios e se satisfaz. Olha que texto. Aquilo que produz da nossa boca, o coração se farta. A Bíblia vai dizer, sempre que possível tem de ira com todos? Não, paz com todos. Como que eu consigo ter paz com todos? Quando eu sei pensar, quando eu sei falar, quando eu sei me colocar, quando eu sei entender o meu tempo, quando eu sei entender a minha época. Há tempo para todas as coisas. E desse fruto da nossa boca, o nosso coração se farta. E à medida que esse coração se farta, isso produz aos nossos lábios e se satisfaz. Querido, quando nós somos boca de Deus, é algo maravilhoso, maravilhoso. Olha o verso 21, Provérbios 18, 21. A morte
e a vida estão no poder de quem? Da língua. Querido, se eu falo com a minha esposa que ela está bonita, eu alimento a alma dela. Se uma flor, eu elogio ela, e ela sente, e ela agradece esse lugar, e uma vida. Jesus estava passando ali, viu uma figueira, e ele procurou fruto naquela figueira. Não era tempo de fruto. E ele amaldiçoou aquela figueira. Queridos, como é poderoso aquilo que nós falamos. Como nós construímos. Como nós abrimos portas com o que nós falamos. Como nós fechamos porta com aquilo que nós falamos. Como nós geramos vida com aquilo que falamos. E como matamos pessoas pelo que falamos. Eu preciso amar o próximo como? A mim mesmo. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso externar o amor de Deus para elas. E esse texto vem e me diz o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Meu trabalho é uma bênção, meu salário é uma bênção, eu vou realizar muitas coisas, o Senhor tem me abençoado, a mão do Senhor é comigo, e a mão do Senhor é comigo. Eu não vou preocupar, eu estou desempregado, o Senhor é quem abre porta, Senhor abre porta. Senhor, não abre qualquer porta, Senhor, me dá sabedoria para que eu não entre em portas que não são o Senhor que abriu. O que vai acontecer, queridos? Eu vou deixar o Vitor cair em engano, se ele me procura? Pai, estou querendo comprar uma Ferrari por R$200. O senhor acha que se eu comprar vai ser um bom negócio? Ô filho, você pode até dar os R$200, mas você não vai receber uma Ferrari por R$200, nem por R$200 mil. Você vai fazer um péssimo negócio, você só vai dar o dinheiro, porque o carro você não vai ver. Porque eu tenho o prazer de orientá-lo, de conduzi-lo, de abençoá-lo. Queridos, o nosso Deus é um Deus que quer interagir conosco, o nosso Deus é um Deus que quer relacionar conosco. O nosso Deus é um Deus que tem prazer de sustentar aquilo que nós falamos. O nosso Deus quer respaldar aquilo que nós construímos. Nós temos poucas experiências com Deus, poucas, porque a gente não se lança, nós não somos provocadores de milagres. Eu não vou brincar com isso, eu não vou colocar o Senhor à prova, mas Deus tem prazer de vir de encontro a muitas coisas na nossa vida. Ele tem prazer em nos surpreender. Querido, se eu começar a dizer, olha, Moriá, ô igrejinha, viu? Ô povinho difícil de Moriá. O que vai virar isso aqui, irmãos? O que vai virar isso aqui? Se eu começar a falar lá em casa, meu Deus, tem que ir para casa. Nó, meu Deus. Irmãos, eu tinha um carro, primeiro carro que eu comprei, um Fiesta 97 verde, motor Endura, conhecido como aquele chorãozinho, que a frente da grade dele ela é curvada. Comprei o carro por R$ 9.800. Eu vendi esse carro por R$ 11.000. À época, o carro usado valorizou. Eu não foi nenhuma espertalhão minha, não foi nada de uma boa negociação minha. Era o tempo. As coisas acontecem num tempo. E eu comprei aquele carro, primeiro carro da minha vida,
E eu era apaixonado com o carro, viajei com o carro, eu mais a Renata, o Vitor não existia ainda, não tínhamos o Vitor, e eu era feliz com aquele carro. Chegou certa vez, eu comecei a olhar para o carro, ô carrinho ruim, viu? Meu Deus, isso é 1.0, não tem ar-condicionado, o carro não tem nada. Nossa, esse carro não anda. Eu só via defeito no carro. E aí eu vendi o carro para um irmão lá na Max, onde eu trabalhava. E aí, varão, como é que está o carro lá? Alisson, que carro, que carro. Só ponho óleo naquele carro quando precisa, gasolina, pneu, nunca mexi no motor daquele carro, aquele carro nunca me deu problema. Ah, se eu viajo para Bahia direto naquele carro, minha sogra mora lá e eu vou para lá direto, não tem problema nenhum com aquele carro. Aquele carro é uma bênção lá na minha família. Por que o carro virou problema para mim? A gente tem uma inabilidade, primeiro, de conversar em família, de projetar, de planejar a vida. Amor, nós já compramos esse carro, já estamos com esse carro, sei lá, 5, 10 anos, sei lá, não vou lembrar o tempo mais. Vamos trocar de carro? Vamos ano que vem trocar de carro? Mas ao invés de eu sentar, de eu planejar, qual foi a maneira que eu tinha de justificar a troca do carro? Falar que eu não estava satisfeito com o carro. A Renata ia falar assim, então troca bem. Primeiro que quem conhece de carro sou eu. Ela iria ir contra? Não. Mas eu comecei a criar problema no carro. E o carro realmente estava ruim para mim. Realidade. Eu me incomodava com aquele carro depois de um tempo. Queridos, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós estamos construindo. Quando a gente planeja, quando a gente programa, quando a gente sabe expressar, porque aquilo que nós falamos vai produzir morte ou bênção. Amor, vamos trocar o carro? Amor, vamos? Nós precisamos fazer algumas coisas, mas eu acredito aqui na nossa matemática, naquilo que vai entrar de recurso, seu salário, meu salário, em junho dá para trocar o carro, pronto. Mas falta de diálogo, falta de saber conversar. De quem? Minha? Outros tempos. E o carro realmente ficou ruim para mim. A carga negativa, vamos falar assim para a gente entender, né? Aquilo que gerava, que saía de mim, repunava no carro. O problema não estava no carro. A gente precisa pensar. Às vezes em casa as coisas estão ruins. Às vezes a gente só queria mudar alguma coisa e não está sabendo conversar, não está sabendo colocar, não está sabendo planejar. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. O que nós estamos comendo? O que nós estamos comendo? Vamos em Filipenses 4. Filipenses 4, verso 8. 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. E eu quero encerrar essa palavra. Finalmente, irmãos. Então, já que a gente entendeu como que a gente pensa e o lugar desse pensamento, então, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupem os vossos pensamentos. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, Paulo dizendo, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Queridos, a nossa vida precisa ser verdadeiramente um modelo para as pessoas lá fora. Um modelo para as pessoas lá fora. Nós podemos viver uma vida melhor com Deus. Se você começar a dizer, Senhor, eu não tenho andado bem com os meus pensamentos, mas eu quero apresentar, Senhor, traz a minha mente cativa aos teus pensamentos. Senhor, traz a minha mente cativa à tua palavra. Senhor, não permita que os meus pensamentos flutuem em coisas que não devem. Senhor, me coloca o capacete da salvação. Senhor, blinda a minha cabeça de todos os dardos inflamados do inimigo. Por que a armadura nós precisamos de capacete? Porque é ali onde vêm as setas. Lembra de Jó? Aquilo que eu temia me sobreveio. Ah, pastor, eu estou com medo de algo. Coloque esse medo diante do Senhor. Para de viver ele. Pastor, mas eu estou insegura, eu estou preocupado, eu estou ansioso, ansiosa com essa condição. Leva para o Senhor e para. Ou a gente entrega no Senhor e confia no Senhor, ou isso poderá nos vir sobre nós. A gente precisa, queridos, entender isso, porque aquilo que realmente que tem que ocupar a nossa cabeça são as coisas que são verdadeiras, são as coisas que são respeitáveis, são as coisas que são justas, são as coisas que são puras, são as coisas que são amáveis, de boa fama, de boa virtude, de louvor. Cante, não sabe o que pensa, cante. Ah, minha cabeça não anda bem, canta. O que também aprenderam e ouviram de mim, o que viram em mim, isto ponham em prática. Se nós não praticarmos a mensagem dessa noite, nós iremos sucumbir. Queridos, eu vou falar para você, eu tenho visto esse tal de Alzheimer, e eu já cheguei à seguinte comparação. É preferível um câncer do que um Alzheimer. É um trem surreal, irmãos. Palavra esquisita, né? Irmãos, pastor Reinaldo, uma pessoa querida nossa, ele ia em casa ajudar o seu pai, que estava com Alzheimer. Para ele, receber o filho em casa era guerra, porque na cabeça dele, o filho não era um filho, era um homem que estava invadindo a casa dele e que estava flertando com a sua esposa. E eu estou falando de pessoas idosas. Mas a cabeça dele não conseguia ver a esposa como uma pessoa idosa, e a cabeça dele não via como o pastor Reinaldo como filho. Irmão, ser abandonado, esquecido é uma coisa. Você olhar para uma pessoa que é sua e ela não te conhecer, é uma coisa surreal, queridos. Os dias são maus. Nós precisamos trabalhar a nossa cabeça. Nós precisamos ter hábitos saudáveis.
nós precisamos cuidar daquilo que nós pensamos. Nós precisamos dar um refrigério à nossa cabeça. E nós fazemos isso confiando no Senhor. Se nós não aprendermos a confiar no Senhor, você vai ser um grande candidato a ter problemas futuros na sua psique, nos seus pensamentos. Queridos, eu não quero aqui filosofar as questões da psicanálise, mas Freud traz duas tópicas do ser, do eu, dessa pessoa que cada um nós somos. Na primeira tópica ele vem falar de 3 coisas dentro da gente que chama id, ego e superego. Eu não quero aqui que você se preocupe em entender isso, mas é como que fosse 3 forças, 3 governos que habitam dentro da gente, que nos leva a fazer coisa certa e errada. E na segunda tópica ele veio trazer coisas que chama consciente, pré-consciente e inconsciente. A gente precisa entender o que realmente não precisa ser guardado. Queridos, tem coisa que você precisa deletar da sua cabeça. Se você não limpa o seu celular trava. A gente precisa saber transitar. E esses caras aí de ego e superego, eles têm uma parte gigante nisso, nesse processo. A gente precisa conhecer um pouquinho de como nós pensamos a vida, para que eu falo, isso eu preciso deixar cair no meu coração. Isso eu vou deletar. Isso eu vou deletar. Irmão, você imagina, eu tenho pessoas que me mandam mensagem, muitas pessoas que nem são da igreja, que me contam um problema, que me impedem oração. Se eu for me entregar tudo isso, se eu não souber colocar isso no lugar certo, irmãos, daqui a pouco eu não ando, eu não saio de casa, porque eu também tenho problema. Eu preciso ter até uma ordem de prioridade. Primeiro Deus, primeiro a minha casa. Eu preciso ter um controle daquilo que a gente pensa. E aquilo que não precisa ter consciência. O que é isso? Consciente, eu sei que hoje é quinta-feira, é dia de culto. Eu sei que meu aniversário é dia 2 de fevereiro, está no meu consciente. Mas o que eu comi domingo passado? Está no meu pré-consciente. Espera aí, domingo eu almocei em casa, ou eu fiz tal coisa e tal, e eu começo a construir pensamentos e eu vou lembrar o que eu comi domingo passado. Mas se eu precisar pensar quem foi a minha professora da primeira série, e eu não lembro, está no meu inconsciente, eu não sei. Eu vou precisar de muito mais esforço, talvez, para entender, para resgatar. Talvez eu nem vou lembrar. E o que muda a minha vida é saber quem foi a minha professora de primeira série. A gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. E essa construção do eu que Freud vai dizer, ela é importante. Nós somos limitados. A gente precisa fazer backup. Quais são as coisas importantes? Quais são as coisas que o texto está dizendo? Irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, então eu vou limpar essa caixa. Esse HD meu precisa ser formatado. E eu vou dar ordem às coisas certas. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém, irmãos? Queridos, grava essa palavra, mas se você não praticar ela, será como um aborto. Houve uma expectativa de mudar a sua vida, e se ela não transformar a sua vida, é um fruto perdido. É um fruto perdido. Queridos, eu estou convicto, eu sempre falo que eu não quero ser psicanalista, eu prefiro ser pastor. Mas eu não vejo uma oportunidade, um caminho melhor
para que eu consiga amanhã parar de trabalhar regime CLT do que cuidar da cabeça das pessoas, porque está tudo ficando doido, está tudo entrando em parafuso. A quantidade é gigante. É gigante, é muito. O campo é vasto. As pessoas ficam paralisadas. Gente, desculpa. Quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Feche seus olhos. Eu creio num Deus que age, eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que liberta, eu creio num Deus que tem prazer de falar, de se revelar, de ministrar na sua vida. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por todo o teu favor. Pai, renova nossa mente. Senhor, restaura o nosso ser. Conduz as nossas vidas. Nos direciona, Pai. Pai, no nome de Jesus, opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar. Pai, que cada um de nós aqui sejamos livres, ó Deus, a se apresentar diante do Senhor, a renovar as suas mentes em Cristo. Romanos 12, 2 fala, o apóstolo Paulo, que é preciso renovar a nossa mente. Pai, renova a nossa mente, restaura a nossa mente. Pai, tira o cansaço, Pai, tira aquilo, ó Deus, que não vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o teu querer e o teu realizar, em nome de Jesus.